Hoje, para muitas casas, a Páscoa é um coelhinho, é ovo, e coelho não coloca ovo, já começa o erro aí. É a questão comercial. Mas se nós, filhos, não entendermos o valor da cruz e o que o dia da Páscoa representa para nós, então a gente está servindo algo que nós não conhecemos. Porque a cruz só pode ter valor para quem conhece a obra de Jesus. Para muitas pessoas, a cruz se torna um amuleto, um adereço que é colocado no pescoço. Mas não adianta nada você ter a cruz pendurada no pescoço e não ter o Jesus da cruz no coração. É sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que nós precisamos fluir nessa noite. Porque nós estamos contemplando algo que nós muitas vezes não conhecemos. Como é que nós iremos pregar se a essência não está dentro de nós? E por isso eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Glória a Jesus. Tu és bom, Senhor. Todos acharam amém? Diz assim: assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está limpo completamente. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, vós também o façais. Em verdade, afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e praticardes, abençoado sereis. Jesus, te adoro. Minha alma anseia por ti. Nós, como igreja, estamos aqui, Senhor, com nosso coração contrito e quebrantado. Sabemos que tem um nível a mais para a tua igreja entrar. Nesse dia, Pai, tão importante, onde nós celebramos a tua morte e a tua ressurreição, nós estamos nos identificando com uma cruz, Pai, e nós também recebemos uma cruz para caminharmos
Essa é a identidade com a tua obra, é tomando a cruz, renunciando e seguindo a ti. Toma os nossos corações. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que palavra, queridos. Quando nós falamos de celebrar a morte de Jesus, muitas pessoas não entendem, porque morte traz a conotação de pesar. Mas pesar é para quem morreu e continua morto. Nós celebramos porque o nosso Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. É celebração, é alegria, é festa. Não é um velório eterno. Ao terceiro dia, o nosso Cristo ressuscitou. Por isso a celebração. Quando nós estamos ministrando a ceia, nós falamos que nós estamos ceando, relembrando a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele partiu, mas Ele prometeu que voltará. Essa é a esperança do crente, aleluia. Será que isso está dentro de você, crente? Será que você pode glorificar ao Senhor? Porque nós celebramos a vida, nós celebramos o Cristo ressurreto. Nesse texto, Jesus estava vivendo os últimos dias com os discípulos, os últimos momentos. Ele falava da sua morte, ele falava daquilo que iria acontecer. Ele estava preparando o coração dos discípulos, dizendo: em breve vocês não me verão mais. Por isso que lá em João capítulo 14, Jesus diz a eles: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Jesus está acalmando os discípulos, porque imagine, no momento da ceia, na mesa, todos reunidos, nessa mesa seria apontado o traidor, aquele que também iria negar a Jesus. Jesus estava falando de uma partida onde os discípulos não sabiam para onde Jesus iria. E é nesse enredo que esse momento está intrinsecamente ligado. Jesus começa dizendo: eu vou para o Pai. O nosso destino não é esse céu cósmico. O nosso destino é o Pai. A palavra do Senhor diz: Ele sabia de onde vinha e para onde estava indo. Queridos, a tua origem é o Pai, e o teu destino é o Pai. E tudo o que acontece no meio disso faz parte do caminho, e Jesus é o caminho. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o transporte para o Pai é Cristo. O que estava acontecendo na cruz era a abertura de uma porta para que eu e você pudéssemos entrar. E num tempo chamado graça, onde o mérito não tem a ver conosco, mas com aquilo que Jesus realizou na cruz. Você conhece a obra do teu Redentor? Para muitos, a cruz só foi um modo de punição para Jesus. Mas isso era um modo de punição normal, romana. Pessoas já foram crucificadas, tanto que do lado de Jesus havia 2 ladrões. Então não é a cruz por si só que tem poder, mas a cruz de Cristo, a sua obra realizada na cruz. O autor realizando uma obra na cruz. Essa cruz tem poder. Nós precisamos entender o que está além de um martírio humano, além de uma crucificação. Você precisa saber qual é o seu destino. Você veio do Pai e para lá voltará. Isso graças à intervenção de Jesus. Tem a ver com a gratuita graça, de graça por meio da graça. Romanos, no capítulo 3, o versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por meio do seu sangue. É de graça e por graça. Jesus é o nosso modelo.
O texto diz que ele amou até o fim. Eu não amo somente porque essa pessoa está próxima de mim, ou porque ela é boa comigo. O amor não está ligado a receber alguma coisa em troca. O amor de Cristo é o amor ágape, o amor sacrificial, que eu não vislumbro receber benefício de alguém para poder amar. O amor não pode ser retributivo, sabe por quê? Porque se eu manifesto o amor ágape, eu não espero nada em troca. Eu só amo, sabe por quê? Porque Ele me amou primeiro. Ele deu o exemplo, Ele é o modelo. Ele nos amou, e porque Ele me amou, eu também amo. Pastor, mas é difícil amar aquela pessoa que me persegue. A Bíblia diz: oreis pelos que vos perseguem. Pastor, mas ele está atrapalhando a minha vida, eu não consigo sequer olhar para ele. Ei, ama. Não precisa alguém fazer alguma coisa para você se mover em amor. Simplesmente ame, porque Ele te amou primeiro. Isso está ligado em conhecer a nossa identidade. Uma pessoa resolvida sabe quem é, e que ela não vai ficar atrelada a problemas tão pequenos. Ei, se alguém não compreende você, vai para o joelho. Deixa Deus falar. A sua luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Se levante no mundo do Espírito, no reino do Espírito, e comece a declarar, porque é o que está agindo na pessoa, não tem a ver com ela, porque isso não tem poder de parar você. Essas setas que têm sido inflamadas contra a sua vida, não pode parar o propósito de Deus. Receba isso no teu espírito em nome de Jesus. Só ame, declare. Mas pastor, ele não me ama, ela não gosta de mim, eles me perseguem, atrapalham a minha vida. Ei, ame, porque Jesus assim o fez. Isso é viver o propósito de Deus. Conhecer a sua origem está ligado a conhecer a sua identidade. E quem conhece a sua identidade sabe que é filho. E filho se move como herdeiro. Filho não precisa pedir licença para entrar em casa. Filho não precisa pedir licença para abrir a geladeira. Abre a geladeira, coloca o pé no sofá, a casa é sua. A palavra do Senhor diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Diga comigo, eu sou co-herdeiro com Cristo. Então tudo que é do Senhor Jesus a mim pertence também. O que você está fazendo que ainda não usufrui disso? Entra nesse ambiente onde tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Existe uma canção: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nesse texto todos estavam à mesa. Jesus se levanta, pega uma toalha, amarra na cintura, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E nós precisamos entender além do ato. Jesus estava trazendo um ensino de humildade. São os últimos ensinamentos antes de Jesus partir. Jesus está trazendo um modelo de como servir. Ei, o que você tem vivido? Uma vida de serviço ou uma vida esperando sempre alguém fazer alguma coisa por você? Jesus nos trouxe o modelo correto no serviço. E dentre os discípulos estava Pedro e Judas, aquele que queria negá-lo e aquele que queria traí-lo. Quando chegou a vez desses dois discípulos, Jesus não pulou a vez deles. Ei, eu estou dizendo que independente do que te façam, você não vive por aquilo que as pessoas estão fazendo ou dizendo sobre você. Você vive pelo propósito eterno. Então você precisa seguir o modelo de Jesus. Ele sentou, se abaixou, olhou nos olhos, pegou os pés e começou a lavar. Meus irmãos, o fato de lavar os pés, naquela época, se nós trouxéssemos
esse texto contextualizado historicamente está muito além da nossa compreensão, porque naquela época eles andavam de sandália. Naquela época não existia banheiro, eles iam fazendo as necessidades no meio do caminho. Então imagine o que eles pisavam durante a caminhada. E a palavra do Senhor diz que Jesus se aproxima de Pedro. E Pedro diz: o Senhor vai me lavar os pés? Jamais me lavará os pés. Jesus respondeu: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Assim como Pedro, ele era apressado em dar resposta, ele também entendia o que estava acontecendo naquele momento, porque ele foi precipitado em dizer: tu, Senhor, não pode lavar os meus pés, tu és Senhor. Quando Jesus disse: se você não permitir que eu lave os teus pés, que eu toque você, você não tem parte comigo. Ele disse: então não lave somente os meus pés, lava a minha cabeça, lava as minhas mãos. E Jesus respondeu: vós já estáis limpos, o que precisa lavar é os pés. E sabe por que os pés? Porque os pés é que toca a sujeira desse mundo. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava se abaixando, mostrando o que é servir. A palavra do Senhor diz que ele veio para servir. O rei que serve. A palavra do Senhor diz que ele abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Os judeus esperavam um rei que viria sentado num trono, usando um cetro, e Jesus vem na contramão. Ele vem servindo. Ele vem ensinando os discípulos qual é o princípio do servir. É se abaixar. Independente da situação, independente do título, independente da realidade, a submissão, a humildade precisa estar implícita. Esse é o modelo do nosso Cristo. Imagina a cena: Jesus pegando aqueles pés imundos e colocando água e tirando entre os dedos aquela crosta, aquela casca. Mas não era somente uma limpeza física, estava além disso. Jesus estava dizendo: é dessa forma que eu quero que vocês ajam uns para com os outros. É dessa forma, é vocês se submetendo, é vocês tocando, porque se o Senhor não pode te tocar, Ele não poderá te usar. Você consegue entender isso? Muitas vezes nós estamos como Pedro, a gente não quer dar o pé, e o Senhor está dizendo: eu preciso lavar os teus pés, eu preciso te livrar dessa impureza, eu preciso tocar você, para te projetar em um destino profético. Sabe, e essa é a maneira de nós, como filhos, agirmos. Nós precisamos lavar os pés uns dos outros, nós precisamos repartir o coração, nós precisamos ser tocados uns pelos outros. Ei, a palavra do Senhor diz que nós devemos ser suportes uns para os outros. É no momento que você está fraco, que você está pensando em parar, aí entra o teu irmão, que diz: vamos lá, coloca os ombros sobre o meu, e nós vamos caminhar. Sabe por quê? Porque igreja é isso. A igreja de Cristo é um lavando os pés dos outros, é um tocando o outro. Não é dizendo: não, esse aqui é sujo, esse aqui não pode entrar nesse ambiente, não, eu não vou conversar, eu não vou tocar. Não, queridos, Jesus está mudando realidades nessa noite. Ele está dizendo: eu quero tocar vocês, para que vocês possam ter parte comigo. Sabe o que é parte? É aliança. Se o Senhor não puder tocar as nossas vidas, se Ele não puder limpar a nossa sujeira, Ele também não poderá fazer aquilo que Ele tem projetado sobre nós, porque Ele respeita aquilo que foi colocado desde o começo, livre arbítrio. Você pode permanecer sujo, ou como você pode nessa noite dizer: Senhor, eu desejo ser tocado e limpo pela Tua palavra.
O que nos limpa é a palavra do Senhor. Esse é o momento de lavar os pés. Enquanto você está ouvindo a palavra do Senhor, uma porção de fé está entrando no seu coração. Esse é o momento onde a palavra está trazendo limpeza, porque nós, quando recebemos Jesus como o nosso Senhor e Salvador, nós já fomos limpos. Mas mesmo que nós já estejamos limpos, durante a caminhada nós vamos nos sujando. Agora essa limpeza é feita pela palavra, porque os nossos pés ainda estão nesse mundo, e cada vez que você anda em lugares que não deveria, faz coisas que não deveria, essa impureza está contaminando você, e quando você ouve a palavra do Senhor dentro de você, começa a gerar arrependimento, e o arrependimento pela palavra do Senhor te limpa. É a verdade que nos limpa, é o Evangelho que é o poder de Deus, que transforma as nossas vidas, aleluia. Glória ao Senhor. Está além de simplesmente lavar os pés, é permitir Jesus tocar e limpar as áreas mais sujas da nossa vida. Será que você está disposto nessa noite, uma noite de Páscoa, de ressurreição, de dizer: Senhor, está aqui os meus pés, entra, Senhor, toca nesse lugar sujo, onde eu tenho escondido, toca, Senhor, faz algo novo, porque eu não quero mais viver uma vida paralisada. Tem pessoas que estão vivendo como um paralítico espiritual, pessoas que acham que já provaram tudo de Deus e nem começaram a caminhar. É deixar Jesus limpar os pés que têm tocado impureza. Essa é a forma de Jesus preparar para a mesa. Quantos querem sentar à mesa? Então você precisa ser limpo antes. É o que Jesus estava fazendo quando ele colocou uma toalha na cintura. Quando ele começou a lavar os pés dos discípulos, ele estava estabelecendo um princípio, dizendo: primeiro eu preciso limpar vocês, eu preciso ensinar o que é servir, e depois os trouxe para a mesa. Ei, você tem lugar na mesa, glorifica o teu Deus. Ei, o Senhor nos limpou e nos fez sentar em lugares altos, lugares celestiais. Eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o nosso lugar. Então, por favor, não esconda os pés, libera aquilo que está sujo e diga: Senhor, o problema é aqui, porque aonde você diz que precisa ser tocado, é onde Ele toca. E depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele diz: vocês compreendem o que eu fiz? Porque primeiro, você precisa dar o exemplo. Modelo é isso. Você não fala para a pessoa fazer, você faz para depois o outro reproduzir. Exemplo é isso. Estamos vivendo dias onde é o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, testemunho não é isso. Testemunho é primeiro dar o exemplo, é fazer. Jesus estava fazendo e disse: vocês estão entendendo o que eu acabei de fazer? Eu sou Senhor e Mestre, assim que vocês me chamam, e eu lavei os pés de vocês. Agora vocês façam a mesma coisa. O que ele estava dizendo? Saiam, preguem a palavra, saiam para lavar os pés do mundo, façam a mesma coisa. Querido, pegue isso dentro de você. Essa é a missão. O ir de pregar o Evangelho tem a ver com isso. Não é ser limpo e se esconder, ficar dentro de uma bolha. É se expor e dizer: eu irei cumprir o ID do meu Senhor. Ele me lavou para eu também ser ponte de purificação sobre outras vidas. Pregar o Evangelho, trazer o anúncio das boas novas. Será que você está disposto a proclamar o ano aceitável do Senhor? Jesus estava dizendo: prepare uma bacia e uma toalha e vão servir o mundo. Preparem uma bacia e uma toalha e vão servir o mundo. Antes de qualquer coisa, antes de aplausos, antes de qualquer reconhecimento, começa no ministério da bacia e da toalha. É o ministério do serviço, aleluia. Você está entendendo isso?
Foi o princípio. Antes de enviar os discípulos, Jesus estava preparando-os para passar momentos difíceis. Sabe por quê? Porque essa graça extravagante que nós estamos ouvindo por aí, que é o evangelho coach, que você é o que você deseja ser, que você é um leão e você tem que sair rugindo, não tem nada a ver com Jesus. Sabe por quê? Porque com Jesus, eu vou diminuindo, ele vai crescendo, para que ele cresça e eu diminua. Não é inchar a tua alma, dizer que você pode fazer o que você quiser, que você pode ser quem você quiser. Não. Eu conheço um que disse que iria colocar o trono acima do trono de Deus, e ele já está com seu destino predatado já. É o inferno, o lago de fogo. O inimigo das nossas almas, ele tenta de alguma forma implantar dentro de nós o desejo de sempre ser alguém que nós não somos. Sabe para quê? Para que você não descubra quem de fato é. Porque depois que você sabe quem é em Cristo, depois que você conhece a sua identidade, ninguém mais te segura. Porque Jesus vai à sua frente, o teu foco é Cristo. Nenhum dos discípulos se converteram antes da cruz. Eu vou repetir, nenhum dos discípulos se converteram antes da cruz. Sabe por quê? Porque é na cruz que nós somos perdoados de todos os nossos pecados. É a partir da cruz que nós temos vida nova. A cruz é um portal onde você entra e o sangue de Jesus é aspergido sobre a sua cabeça e você é limpo de todo o pecado, de toda a condenação. Nós somos uma nova criatura, já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. É isso que é a entrada na cruz, a entrada nesse portal. Marcos, o capítulo 4, o versículo 11 e 12 diz: então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam. Isso é para que não se convertam e sejam perdoados. Parece estranho esse texto. Ainda que ouçam, não compreendam, ainda que vejam, não percebam. Mas por que então Jesus estava pregando? Porque ninguém pode se converter antes da obra concluída. Você pegou isso? Jesus estava pregando para que eles pudessem entender depois da obra concluída, ou seja, a morte e a ressurreição. Porque ele vai e ele diz: e vocês não ficarão órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará a toda a verdade, e ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu disse. Ou seja, aquelas palavras pregadas antes da cruz, agora terão um sentido eficaz e completo, porque a obra foi concluída. O nosso Jesus começou e ele terminou. A obra é eficaz. Esse é o sacrifício vicário de Jesus. Vicário é substitutivo. Aquela cruz não era de Jesus, era minha, era sua. Ele assumiu todos os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, a minha podridão, a minha lepra. E ali ele pagou, ele quitou a minha dívida. Aquele inscrito de dívida que era sobre mim, sobre você, não existe mais, porque Jesus pagou todo o preço. Antes era pregado por parábolas, para que mesmo que eles vissem, não percebessem, ouvindo, não entendessem. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vos esclarecerá todas as coisas. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo. Entende que a obra tem que ser completa. Então, se alguém se converte antes de passar pela cruz, se converteu a qualquer outra coisa menos a Jesus. Eu vou repetir: se alguém se converteu ou disse que é convertido sem passar pela cruz, não foi a Jesus que se converteu. Porque quem passa pela cruz, esse sim, tem o sangue de Jesus. Jesus não tinha nada nesse mundo. Nasceu e foi colocado numa estrebaria.
morreu e foi colocado num sepulcro, num túmulo que não era dele. Do nascimento à morte, Jesus não tinha nada desse mundo. É isso que Ele me chamou e te chamou para viver. Nada pode ter o nosso nome nesse mundo. O nosso nome está guardado em Cristo Jesus. A nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Na sexta-feira foi o sacrifício. No sábado foi o silêncio. No domingo, a expectativa que se tornou realidade. Jesus ressuscitou. A história vai além da crucificação. Tem pessoas que contemplam um Jesus na cruz morto. Nós contemplamos uma cruz vazia, porque Ele não está mais ali. O nosso Jesus, Ele ressuscitou. A nossa visão não pode ser somente no Cristo crucificado. A história continua, nós contemplamos o Cristo glorificado. E a palavra do Senhor diz que os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés como de latão reluzente. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a visão do Cristo glorificado. A igreja precisa olhar para esse Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e hoje habita em nós por meio do Espírito. Se você for visitar o túmulo de Allan Kardec, você vai ver escrito: aqui jaz os ossos mortais de Allan Kardec. Se você for ao túmulo de Buda, estará escrito: aqui repousa os ossos de Buda. Se você for ao túmulo de Maomé, estará escrito: aqui jaz os ossos de Maomé. Mas se você for ao lugar onde colocaram o corpo de Jesus em Jerusalém, sabe o que está escrito? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Aqueles que cultuam outros deuses podem cultuar também os ossos, mas nenhum osso foi quebrado do nosso Cristo. E mais, se você chegar ao túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado, eles não têm outra explicação além de dizer: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Esse é o cerne do Evangelho, querido. Isso é compreender a obra da cruz. Traga na sua mente o Cristo crucificado, mas também o Cristo glorificado, porque depois Ele aparece para os discípulos. A palavra do Senhor diz que Ele aparece para 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Jesus havia dito que iria ressuscitar, mas já era domingo, e só algumas mulheres estavam dizendo que já tinham visto Jesus, e eles não deram muita atenção a isso, e eles continuaram seguindo as suas vidas em direção ao modo antigo de viver, porque Jesus não estava mais presente fisicamente ali. E eles estavam indo em direção a Emaús, e a palavra do Senhor diz que Jesus aparece no meio deles, e eles não reconhecem porque os seus olhos estavam fechados. E diz: sobre o que vocês iam comentando aí no caminho? Porventura não sabes o que aconteceu? Sexta-feira, homem poderoso em palavras, profeta de Deus, foi crucificado, e nós achávamos que ele era o Messias. E Jesus começa pregando, falando sobre ele desde Moisés, desde a antiga aliança, o que apontava sobre ele. E chegando a Emaús, aqueles 2 discípulos disseram: entra, fica conosco. Jesus entrou, e quando partiu o pão, os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram que era Jesus. E de repente Jesus some no meio daquela sala, e um olhava para o outro e não entendia nada, e disseram: porventura o teu coração não queimava enquanto ele falava? Ah, queridos,
se o teu coração não queima, tem algo de errado com você. Ele estava dizendo, porventura, enquanto ele falava, o teu coração não queimava. É isso que precisa acontecer. Nós estamos caminhando com Jesus e não estamos percebendo a sua presença. Ele está ministrando, Ele está pregando por meio do Espírito Santo dentro de nós, e nós estamos com os nossos olhos espirituais fechados. Mas vai chegar um tempo onde o pão será partido. Ei, eu declaro, é tempo do pão ser partido dentro da sua casa. Os olhos espirituais serão abertos e o teu coração vai voltar a queimar, queridos. Eu quero ler com você o que a pastora começou lendo. Para encerrar, quero que você abra a palavra do Senhor em Isaías, o capítulo 53. Eu não consigo falar da morte e da ressurreição de Jesus sem me derramar. Não existe como, não dá, eu não consigo. Isaías, o capítulo 53. Ora, quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Não havia em seu aspecto físico nada que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homens de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades. Ele carregava em seu ser as nossas enfermidades. Essas enfermidades não têm a ver somente com a enfermidade do corpo, porque o pecado é a maior de todas. Ele carregava sobre ele. Quando ele disse, está consumado, foi um escrito de dívida, foi a condenação que estava sobre mim e sobre você, que caiu, foi quitado. E o texto continua dizendo, sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Pela mão de quem? Pela mão de Deus. Cumpre João 3,16, Deus enviou o seu Filho, enviou, para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus, ele abriu mão de tudo e veio se entregar por mim, por você. O Pai matou o Filho por mim, por você. Ei, será que você é importante ou não? O Pai sacrificou o seu único Filho para que eu e você pudéssemos viver. Então você só pode viver se antes morrer para esse mundo. Esse é o princípio, queridos. É morrer para viver. É morrer com Cristo, para ser ressuscitado com Cristo. Esse é o Evangelho. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. A doença incurável do mundo só pode ser curada pela graça de Deus, manifesta na pessoa de Cristo. Ei, tem solução para o mundo, sabe qual é? Tem um remédio, Jesus. Tem solução para essa pandemia, sabe qual é? O povo voltando a glorificar e honrar aquele que pode mudar toda a realidade. Nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado,
humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio do julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado na terra dos viventes por causa dos erros do meu povo, e ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi o propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor, embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes. Ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte. Ele foi contado entre os criminosos, portanto ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso herói, esse é o nosso Jesus. Como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Foi por amor. Foi por amor. Você entende isso? Esse é o amor ágape, o amor que sacrifica até a morte. Esse amor é o amor da igreja. É o amor que tem que ser vivido por nós. Será que você está disposto a entregar a sua vida pelo seu próximo? Será que você consegue chegar nesse nível? Todo egoísmo caia por terra em nome de Jesus. Que toda idolatria caia por terra em nome de Jesus. Nós não aceitamos enfermidade em nosso corpo, porque Ele levou sobre Ele todas as enfermidades, toda a doença. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu sou curado. Você pode dizer: eu sou curado? Eu sou curado. Aquilo que poderia matar-nos, sabe o que o Senhor fez? Ele curou. O seu sangue é a cura. O seu sangue nos purifica de toda doença, de todo pecado. Então, queridos, você tem uma arma de defesa e uma arma de ataque. Diga comigo: arma de defesa e arma de ataque. Sabe qual é a arma de ataque? É o nome de Jesus. Sabe qual que é a tua arma de defesa? O sangue de Jesus. Você vai em nome de Jesus, e porque está coberto com o sangue de Jesus, eu te glorifico, Senhor, porque eu vou para a guerra munido. Eu tenho escudo e tenho espada, eu tenho sangue e tenho o teu nome. É isso que nós precisamos fazer e entrar e tomar posse, querido. Quando algo se levantar na sua casa, tome posse do nome de Jesus e do sangue dele. É isso que tem poder, é isso que muda a nossa história. O problema é que nós estamos indo para a guerra sem conhecer as armas que precisamos usar. Eu quero que você se coloque de pé.